Olha, esse aqui foi o Kamen Rider mais diferente que eu assisti até agora, hein? Oi, eu sou a Juliara, esse aqui é o Zona 6. Sim, temos Tokusatsu de volta e hoje eu venho falar sobre Kamen Rider Amazons. Ou Amazon. Primeiro de tudo, esse daqui é o reboot do Kamen Rider Amazon de lá de 1974, que eu não assisti. Então eu não tenho como fazer a comparação de um com o outro aqui, já vou deixar bem claro. Além de ser um reboot, ele ainda comemora o aniversário do Super Hero Year, que foi um projeto aí lançado pela Toei, que é a responsável aí por esses tokusatsus, porque aqui ele comemora o aniversário de 45 anos de Kamen Rider, ou seja, já tem bastante tempo. Porque foi em 2016 isso daqui, então já tem mais anos aí na frente. E também a 40ª temporada de Super Sentais. Então, assim, são várias comemorações no meio desse negócio daí. E como eu falei, Kamen Rider Amazons foi lançado em 2016 e foi lançado diretamente na Amazon Prime, na Prime Video, sabe? E ele conta com 2 temporadas. Só que em 2023, por conta aí de finalizar o contrato entre a Toei e a Amazon, essas temporadas foram retiradas do catálogo. Então, eu particularmente fui tentar achar e não achei. Eu assisti pela NewsAct. Já tiveram algumas pessoas me perguntando aqui no canal por onde que eu assisto os meus tokusatsu. Eu assisto todos pelo NewsAct. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E vamos à história. Aqui em Kamen Rider Amazons, nós temos um mundo repleto de monstros que são chamados de Amazons. Só que o que acontece? Aqui a gente tem tipo um grupo de extermínio de Amazons que foi montado pela Nozama Pharmacy. Só que no meio dessa equipe de extermínio de Amazons, nós temos um Amazon. Sim, a gente tem um monstro junto dessa equipe, que é o Mamoru, pra poder meio que ajudar ali. Às vezes aparecem uns Amazons que são meio fortes demais pra eles, e o Mamoru acaba sendo uma peça super importante pra equipe. Além desse negócio todo ali da equipe, a gente tem umas tretas que envolvem a Nozama Pharmacy, principalmente a diretora e seu filho, o Haruka. A gente percebe que ela tem uma super proteção em cima do garoto, né? Que tipo, ela faz com que ele fique tomando ali umas injeções esquisitas. A gente não sabe muito bem, ele fica meio que isolado em uma casa. E a gente descobre que ele também é um Amazon, só que ele é um Amazon modificado. Tipo o Mamoru, assim, sabe? Que consegue ser controlado. Só que além disso, a gente tem um outro Kamen Rider Amazon. No caso, aí agora a gente tem um Kamen Rider mesmo, que é um Amazon, que no caso é o Jin. Não vou adentrar muito na história dele, porque, né, é meio que spoiler da história, mas ele também, tá no meio dessa coisa toda, dessa bagunça toda. Ele é o primeiro Kamen Rider mesmo a aparecer na série. E ele que meio que é o responsável por apresentar ao Haruka essa coisa de ser um Kamen Rider Amazon, tá? O Jin é o Kamen Rider Alpha, o Amazon Alpha, e o Haruka é o Kamen Rider Amazon Ômega. Então, eles são os dois que aparecem aqui nessa primeira temporada. Ah, é importante falar, eu só assisti a primeira temporada, tá? Então, a segunda eu vou ficar devendo nesse vídeo. Enfim, esse é o resumo do resumo, porque a gente tem bastante coisa acontecendo aqui. E eu queria ir dar as minhas considerações acerca desse Kamen Rider, porque, de fato, ele foi o mais diferente que eu assisti até agora. E eu fiquei brincando muito em live que eu senti falta dos Henshin. Por quê? Os primeiros Kamen Riders que eu assisti, caso você já acompanhe o canal aqui há algum tempo, você já viu alguns reviews que eu trouxe pra cá. Eu já trouxe de Gen, eu trouxe, se eu não me engano, do Build, faltou de X-Age, que eu já assisti. Enfim, eu já assisti alguns e eu fui apresentada a uns Kamen Riders, como é que eu posso falar? Mais pastelão, não pastelão, mas que tem mais coisas assim, mais espalhafatoso, talvez, e que tem uns elementos muito específicos, tipo o Henshin. Eu fiquei esperando o pessoal gritar Henshin pra se transformar. Aqui em Kamen Rider Amazon não é bem assim que acontecem as coisas. Ele é bem mais sombrio do que esses outros que eu assisti. Ele tem uma atmosfera mais pesada. Eu sinto até que eu me sentia um pouco acuada
preocupada assistindo às vezes, até pensei que era um tanto de terror, assim. Não que eu não goste, tá? Eu gosto de coisas de terror, mas eu gosto de que as pessoas me avisem que tem terror no negócio. Ó, Ju, isso aqui é de terror. Aí, beleza, eu vou assistir, mas eu já sei que Mas não é o caso de Kamen Rider Amazon, tá? Mas você sente que é uma série mais... te deixa um pouco mais introspectiva, né? Até por conta de toda a trama que é apresentada aqui, do que acontece com o Jin, do que acontece com o próprio Haruka, do que acontece com o grupo de extermínio, né? Até com o próprio Mamoru. O Mamoru é muito fofinho, eu gostei muito do seu personagem, é um personagem que eu gostei muito. Então, assim, aqui nós temos uma coisa muito diferente. E uma coisa muito legal também pra poder falar é que a armadura dos Kamen Riders, elas são baseadas nessas de 1974, que são baseadas em insetos, né? Porque isso é uma coisa que é lá dos Kamen Riders mais antigos, que eles geralmente, as armaduras eram baseadas em insetos, né? Até onde eu sei, não vou me aprofundar muito nisso. Você que sabe mais de Kamen Rider, deixa aqui se eu estou falando corretamente ou não. Mas esses mais antigos, geralmente, ali eram armaduras que se baseavam em insetos. No caso aqui de Kamen Rider Amazons, isso também acaba acontecendo. Inclusive, até os próprios Amazons, quando eles se transformam aqui nesse Kamen Rider, eles são baseados em insetos. Os cidadãos normais ali da cidade, né? Quando eles se transformam, a gente vê que, de fato, eles são ali inspirados em insetos, barata, gafanhoto, esse tipo de coisa. Então, meio que os Kamen Riders, eles são as versões, entre aspas, mais coloridas dos Amazons de fato. E uma coisa muito legal que eu vejo aqui é que nesse Kamen Rider Amazons, eles não ficam muito preocupados com esse lance de extermínio, vamos dizer assim. Uma coisa que eu preciso falar, não é tão spoiler, né? Esses Amazons que estão surgindo ali, eles têm tudo a ver com o bracelete que essa galera usa, né? Parece que é como se esses braceletes eles tivessem uma data de validade e quando essa data de validade expirasse, eles se transformassem em Amazons. Então, meio que a Nozama Pharmacy, eles sabem quando que essa data de validade vai acabar e é por isso que eles têm esse grupo de extermínio, para poder dar uma controlada nisso daí. Só que, obviamente, as coisas saem de controle de acordo com a história vai rolando, com que a história vai rolando. Inclusive, a gente tem um prédio que, por um acaso, está infestado de Amazons. E todos acabam se transformando ao mesmo tempo e viram uma zona. O grupo de extermínio, obviamente, acaba ficando acuado ali. Mas, nesse caso aqui, a gente já tem o Haruka meio que do lado deles ali para dar uma certa ajuda. Mas, enfim, a gente tem muitos conflitos acontecendo em Kamen Rider Amazon, sabe? E eu acredito que tem certas coisas que não foram tão bem desenvolvidas assim aqui na história. Talvez eu gostaria de ver um pouquinho mais. Uma outra coisa interessante aqui nesse Kamen Rider Amazons é que ele, não que os outros não tenham, que os outros Kamen Riders não tenham, mas esse aqui eu sinto que a gente tem certos debates sendo um pouco mais aflorados, né? A gente tem aqui o debate da mãe do Haruka, que eu não vou entrar em detalhes do que acontece. Tem o debate lá da galera do restaurante, que é bem interessante, que o Haruka fica meio abalado com o que acontece ali. E é um debate muito interessante de surgir, assim, né? Falando um pouco em relação à parte visual de Kamen Rider Amazons, eu sinto que essa fotografia de Kamen Rider Amazons, ela é um pouco mais dessaturada, ela é um pouco com menos cor do que eu estou acostumada a ver com os outros Kamen Rider, né? A gente tem, até mesmo por conta desse negócio que eu falei da história ser um tanto mais sóbria e mais pesada, talvez remeter também à série lá de 1964, 74, talvez eles tenham usado essa fotografia um pouco menos vibrante justamente para acompanhar o tom da história e as tragédias que vão acontecendo ao longo dessa primeira temporada, né?
Então, o visual é interessante nesse ponto. Nós temos algumas transformações de Amazons, elas são um tanto repetitivas, até porque a gente vê quando a gente tem as transformações dos Amazons aqui, não que eles sejam tipo assim, o vilão principal da parada que eles vão lutar, que geralmente a gente tem um principal que os Kamen Rider vão lutar e tem os Minions, né? Eu tenho a impressão que aqui em Kamen Rider Amazons todos são Minions, praticamente. Eu gosto de chamar de Minion porque é mais fácil, né? Então eu tenho a impressão que em Kamen Rider, nesse Kamen Rider Amazons, a gente não tem toda essa diferenciação, assim, entre os Amazons. Por conta desse negócio de, tipo, são todos experimentos, né? A gente não tem um específico que vai ser o vilão daquele episódio. Inclusive, uma coisa muito interessante aqui é que esse Kamen Rider, eu sinto que ele tem uma história um pouco mais linear do que os outros. Porque geralmente em Kamen Rider, por mais que a gente tenha uma história principal, a gente tem uns blocos um pouquinho mais divididos, né? Pra poder ajudar ali a acompanhar a história. Aqui eu sinto que é uma história mais única, mais linear, que não tem tanta divisão de blocos pra ajudar nessa linearidade da história. Então, isso é uma coisa que eu achei interessante também. Não tem tipo, porque a gente vai combater esse daqui, ou depois aqui. Então, eu sinto que a gente tem uma história mais direta, assim. A gente tem os Amazons aparecendo, mas eles vão aparecendo como uma ajuda na história. Eles não estão guiando a história, eles estão ali servindo de uma escadinha, vamos dizer assim. Eu sei que muita gente gosta de comentar a respeito dos visuais dos Kamen Riders, né? Então, aqui, como eu falei, a gente tem as armaduras aí inspiradas nas armaduras clássicas, e nós também temos uma moto que o Haruka principalmente ele usa, né? Não é uma coisa muito comum da gente ver assim, tanto nos Kamen Riders. Eu lembro que a gente teve Kamen Rider Game no build, na verdade a gente tem vários Kamen Riders, pelo menos os que eu assisti, a gente tem uma moto. E aqui a gente tem uma repaginação da moto lá de 1974, e essa daqui eu prefiro muito mais, porque de 74, desculpa, ela é muito escandalosa. Essa daqui eu achei interessante porque ela é meio que uma extensão da transformação do Haruka. Então eu achei uma moto bonita. Essa daqui eu achei bonita. Então eu preciso dar uma atenção aqui nesse vídeo à moto de Kamen Rider Amazon. Então é isso. Eu espero que você tenha curtido. Me conta aqui se você já assistiu, se você indica algum remake. Não sei se tem algum outro remake de Kamen Rider. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários e me conta. E me diz aí qual outro Kamen Rider que você acha que eu devo assistir. E se você quiser saber mais quais vão ser os próximos tokusatsus que eu vou trazer aqui no canal, lá na live sempre tem algum spoiler, porque geralmente os que a gente assiste por lá vão aparecer aqui no canal em algum momento. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal para continuar apoiando o meu trabalho aqui no YouTube. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.